Olá, sejam bem-vindos à edição 7 do Alto de Devassa, o Disque Disse assumido com Andréia Ferreira, Paulo César Gonçalves e Zé Teibão. Edição para o dia 16 de abril de 2018, com transmissão na antena da Rádio Universitária do Minho e de hoje em diante na Gazeta Vimaranense Duas Caras. Passamos de imediato à primeira rubrica desta semana. Já tocamos no assunto por várias vezes, à margem de outros temas, mas hoje a obra de Santos Cato é mesmo a despoluição do Rio Ave, porque é forçoso voltar a falar no assunto. As imagens de um coletor a esbordar água para o Rio Celho chegaram à Assembleia da República e motivaram um conjunto de perguntas dos partidos sentados à esquerda do hemiciclo, Bloco de Esquerda, PCP e os Verdes, perguntas feitas ao Ministério do Ambiente. Zé Teibão, tratou-se de uma situação extrema, resultando de um período curto de forte precipitação. Se estivesse à frente de uma das muitas entidades com competências na gestão do rio, o que é que pensarias primeiro e depois o que é que farias numa situação destas? Então, boa noite, antes de mais. Antes disso, eu queria só dizer que voltamos a falar, nós temos vindo a falar, lá está, deste assunto, e não quero mais voltar a falar. Também podemos aproveitar o programa quase para fazer uma consciencialização assim das pessoas em relação a este problema e para que as pessoas tenham noção que ele é real, que está a Desta vez o tema está mesmo na agenda, sim. Temos essa desculpa. Sim, mas convém que as pessoas não se esqueçam disto, porque e fala-se muito da parte, lá está, da capital verde europeia, a parte ecológica, mas há a forte possibilidade e chata de se tratar também do assunto poder ir para uma parte quase de saúde também. Até-me esquecido a palavra. De salubridade? Sim, não. Da questão da saúde mesmo, das pessoas. Tipo, da saúde pública? Sim, exatamente, saúde pública. Porque isso aconteceu no Rio Tejo, pode acontecer aqui, mais dia menos dia. É um problema tipo, que tem que ser resolvido. A Câmara Municipal não parece estar a ter grande ação ou nenhuma, tipo, desconhece, lá está mais uma vez, que é uma falha geral de comunicação, seja para este assunto, seja para os outros. Desconhece se tem algum plano para fazer essa despoluição ou não. O plano existe, a questão é que ninguém faz nada. Sim, exatamente. E culpa nossa da Câmara. Sim. Desculpa. Não tem mal. Sim, pegava um bocado nessa. Não haverá demasiadas entidades com competências diretas na gestão dos rios. Eu, pelo que percebi, agora no Rio Ave, até é uma questão quase de cabeçadas entre saber quem é que tem essa responsabilidade. O Ministério do Ambiente, Águas do Noroeste. São tantos que até se atrapalham. Exatamente. Não sei se ainda tem alguma coisa a ver. Por isso, olha, se estivesse na posição deles, neste momento, primeiro não gostaria de estar nessa posição, não é? Mas acho que cabe à Câmara, tipo, vir a público e tentar elucidar um pouco as pessoas em relação a esta questão, e mostrar tipo trabalho nesse sentido, porque enquanto não começar a mostrar esse trabalho as coisas apenas vão piorar, e esperemos que não aconteça nada assim de mais grave, para se começar realmente a tomar alguma ação, não é? Já falamos que o Rio Ave deveria ser um ativo fundamental, como disseste, na defesa por parte de uma cidade ambientalmente ativa e que quer ser capital verde europeia. Constatar que isto não é realmente assim, mas antes que o Rio Ave é sistematicamente ignorado nesta candidatura, fará de quem duvida da pertinência da candidatura da cidade a capital verde europeia menos vimaranense, Andréia? Não, eu acho que não. Deixa-me só aqui pegar naquilo que o Zé disse, que a Câmara tem de vir a explicar o que se passa. Eu concordo, a nível local, e sendo que é a Câmara que nos representa, eu também gostaria de ouvir mais ativamente os responsáveis autárquicos a falarem sobre esta questão. Agora, o que eu acho é que eles não são os únicos, porque volta e meia vão falando no assunto e falam, parece que para o teto, que ninguém os ouve. O Rio Ave abarca aqui 15 municípios, se não estou em erro. Está certo. À volta disso. E acho que todos têm um papel nesta questão, para além das outras entidades. Estamos a falar aqui de entidades tipo o Ministério do Ambiente, não é? Estamos a falar do Estado. E portanto
não sei se é porque são tantos que se atrapalham. Deveriam efetivamente resolver o assunto. Eu sei que já foi... A questão da despoluição do rio é um problema supramunicipal, ou seja, que envolve vários municípios, como disseste. E o que me parece é que por vezes a Câmara Municipal até tenta fazer alguma coisa, mas fica a falar sozinha. Portanto, eu creio que, por exemplo, acima do AVE, que muito honestamente eu tenho dúvidas que as pessoas percebam para que serve. Que papel é que deveria ter uma entidade que é supramunicipal, que associa vários municípios? Não devia ter um papel mais preponderante nesta matéria? Sem dúvida. É o que estamos a dizer, portanto, começa a explicação que o Zé está a falar aos municípios, começa pela autarquia e o trabalho tem que ser feito por eles. Neste caso em particular falamos de uma descarga que... Sim, no Rio Terceira. Exatamente, num rio que é um rio vimaranense. Portanto, agora sem dúvida que assim do AVE que tem de ter um papel muito mais ativo nesta questão e se quisermos falar nisto, então o Ministério do Ambiente muito mais. Agora, respondendo à tua questão, se quem duvida da candidatura faz de um vimaranense menos vimaranense, não faz. É óbvio que não faz, porque o Rio Ave é extremamente importante para a cidade. E uma candidatura a uma capital verde europeia que se esquece, ou porque não tem meios ou porque não quer ter, do Rio Ave, sem dúvida que lança a questão, mas deveremos ser capital verde? Sim, deixa de fazer sentido, não é? Começas a questionar e pode deixar de fazer sentido. Eu acho que não deixa de fazer sentido. Eu acho que Guimarães pode continuar a apostar na ideia da capital verde, agora não pode esquecer-se do Rio Ave. Sim, mas tem que para mim a questão da capital, a tomar ações, não é? Sem dúvida, para mim a questão da capital verde neste momento é completamente secundária, porque a despoluição do Rio Ave é realmente importante, queiramos ou não ser capital verde, isso para mim é completamente secundário neste momento. É muito mais longo o caminho a percorrer do que o caminho até agora percorrido em matéria de ambiente. Que se orientem e que resolvam o assunto de uma vez. Muito bem. A propósito ainda do Rio, há um artigo publicado através da Lusa que saiu no Diário de Notícias e no Diário do Minho, onde se dá conta que o Rio Ave já teve piores dias, o que é certo, mas que continua longe do que foram os seus melhores tempos. Paulo, a recuperação de um rio não se faz de um dia para o outro, já sabemos, mas neste ponto, o que é que poderemos exigir? Ora bem, eu acho que qualquer um de nós que cá está, não é? Pelo menos eu que nasci na década de 80, a André nasceu na década de 80, o Zé nasceu na década de 80, qualquer um de nós se lembrará facilmente daquilo que foi o Rio Ave. Eu, pelo menos, tenho uma ideia muito clara, porque a minha família sempre teve uma ligação muito forte às Caldas das Taipas e, portanto, passei lá bastante tempo de quando era criança e lembro-me perfeitamente das margens do rio cheias de gente. Sim. Portanto, o rio começou a entrar em declínio claramente ali por volta do início, meados da década de 90, não é? Começa de facto a ser impraticável. As pessoas começam a abandonar o que era a praia fluvial e de lá para cá podemos especular que se tenham criado não sei quantos grupos de estudo e não sei quantos grupos de ação e o dinheiro que foi investido, mas o que é facto é que nós não vemos nada. Absolutamente nada. E a zona das Taipas é uma zona com um potencial turístico enorme e eu acho que está subaproveitada. Sim. Completamente subaproveitada. Nós já falamos disso até no outro programa. E agora, isto é a questão de ver quem é que quer fazer mais, ou pelo menos quem é que quer fazer alguma coisa. O que é preciso fazer para mudar isto? Mais nada. Quem é que interessa isto? Mas assim? O que é que falta? A minha pergunta é: o que é que falta na tua opinião? Falta de sensibilização? Falta de informação? Falta de sensibilização, eu acredito que sim. E se calhar a forma mais, que nunca é fácil, mas eu olho para isto tendo em conta uma filosofia que eu acredito que é muito válida, que é
nós, se queremos mudar alguma coisa, temos de olhar para baixo, temos de olhar para as crianças, e a partir de uma sensibilização forte por parte, não é chegar ali e impor nada, atenção. Estás a ser um romântico, eu não concordo com isso, sabes porquê? Porque aquilo que eu queria acrescentar, desculpa só cortar-te a palavra. Chama-te romântico, pelo menos isso. Sim, as crianças, claro que sim, tu tens de orar e pode ser uma boa forma, mas é fiscalizar e punir, e esse é o papel da Câmara. A Câmara pode não fazer muito mais e pode falar sozinho, porque realmente são muitas entidades metidas ao barulho, mas aqui nesta questão em particular, sendo que o que aconteceu foi no Rio Selho, a Câmara tem de estar atenta e tem de punir. Mas a partir do momento em que começar a punir, as pessoas... A questão da punição é assim, tanto quanto sei, já houve uma punição a uma pedreira. E até se pegarmos no caso do Rio Tejo, também houve uma punição ridícula em relação àquilo que foi feito. Portanto, se calhar a legislação que existe está desadequada à gravidade das situações que se passam, não é? Se calhar passa por aí um bocado também. O que se passa é que eu acho que a Câmara Municipal não pode atuar. Eu acho que um dos grandes problemas é esse. Portanto, o que se passa é que a GNR pelo menos fiscalizar, chamar a entidade competente competências para isso, mas para punir. Tu percebeste? Sim, a GNR é chamada, faz o auto, que é enviado para o Ministério do Ambiente. O Ministério do Ambiente, sim, tem toda a propriedade e a legitimidade para punir. Agora, se essas multas, chamemos-lhe assim, são suficientes para que quem fez mal não volte a fazer, eu creio que a questão neste momento está aí. Essa entidade que foi punida, essa tal pedreira, acho que esteve fechada 1 mês. Foi pelo menos que eu li. Não faço ideia, sei que notícia. Quer dizer, isso é quase como, sei lá, multar alguém por algo realmente, pronto, grave, não é? Que lesa aí muito, quase de uma forma simbólica. Isso convida sempre, se isto vai ficar por aqui, claro. É lucrativo para nós. Exato. E para além disso, esse senhor que foi punido, o dono dessa pedreira, isto é o diz que disse, mas eu acho que li isso em qualquer sítio, o dono dessa pedreira, se não estou em erro, tem um papel bastante ativo, e ativo entre muitas aspas, na equipa que está a tratar da despoluição do Rio Ave. Estou enganada? Ele é administrador de uma empresa a quem a Câmara Municipal faz os ajustes diretos. Ok. É isso. Era essa a tua dúvida? Faz ajustes diretos? Foi um silêncio constrangedor. Estamos a falar da mesma coisa? Não sei o que é que queres dizer. Eu não sei o nome agora do senhor, não me estou a lembrar, creio que não apontei. Mas eu sei que é Macedo. Provável. E ele não é responsável do CIDVA, que é uma entidade. Não, a empresa que ele administra é acionista, creio eu, não sei se será este o termo, será acionista da Tratav, que é quem faz a gestão do Sistema Intermunicipal de Despoluição Nuclear. E agora o silêncio. Tá? Ninguém quer acrescentar mais nada a isto? Não, nós já falamos tudo, e o que o Paulo estava a dizer não invalida o que a Andrea disse, não é? O que eu disse é que não invalida o que ele disse, atenção, e ele estava a falar muito bem, eu interrompi. E a sensibilização deve ser feita, e a nível da Sim, a sensibilização não é chegar ali e impor nada, é fazer ver fazer pensar, é isso, fazer sobre pensar. Sobre o potencial do turismo, queres falar um bocadinho mais sobre isso? O potencial das taipas enquanto polo turístico. De todo o Rio Ave, falamos das taipas porque está um bocado associada completamente ao turismo. Eu acho até Guimarães que é o único distrito, creio eu, que não tem uma única praia fluvial. Não, pois não. E tinha, não é? E tinha potencial para ter, e até porque como o Rio Ave, creio, se não estou em erro, o Rio Ave, o curso do Rio Ave, metade ou quase metade dele passa por Guimarães, não é? Banha Guimarães, tanto quanto saiu o concelho. Um terço, é assim, não sei que é significativo. Nós temos exemplos de praias fluviais, até em zonas mais, digamos assim, não tão... que à primeira vista não parecerão não tão propícias, exatamente, não são propícias, não terão assim à partida um potencial turístico por aí além,
pensas à partida. E Guimarães tendo as taipas, tendo ali um potencial que é muito visível, poderia e teria tudo a ganhar com isso. Até porque nós não podemos olhar para a nossa cidade como o casco histórico, não é? Quer dizer, é todo um território e depois há coisas que acabam por ser um bocado descuradas a nível do turismo. Penso sempre muito nisso, porque imagino que quem cá vem para... Os turistas que saem cá vão ao centro histórico, ok, vão ao castelo, à colina sagrada, não é? Vêm ali, dão uma volta e depois metem-se no autocarro e vão-se embora. E eventualmente vão à Penha. Se calhar, se olhasse disto para isto com outros olhos, poderiam quase fazer um roteiro museológico daquilo que eram as potencialidades da cidade aqui há uns anos, não é? Nós podíamos saltar perfeitamente de um Museu Alberto Sampaio, de um Paço dos Duques de Bragança, e atirá-los para um museu etnográfico em Santurcate e um museu de cutelaria nas Taipas, e andávamos aqui e as pessoas acabam por conhecer um bocado como é que dentro de um território há tanta diversidade, claro. Não é? E as Taipas, pela questão do rio, até a própria Citânia de Briteiros, que é ali perto, não é? Creio que tinha muito por onde crescer. Tinha muito por onde crescer a nível de hotelaria, a nível até de animação de rua. Mas acho que me preocupa-me. Estavas a falar um bocado das praias fluviais. Tu no verão continuas a ver pessoas ali, por exemplo, por São Cláudio de barco e assim. Mas aí é perigoso até. Não é muito. Começamos com o tema da despoluição do Rio Ave e acabamos por falar no turismo, um tema que certamente iremos voltar num dos programas próximos. Fechamos assim a obra de Santurcate desta quinzena. Passamos para a segunda rubrica do programa, que é esta quinzena é nomeado o Filipe Fontes. O Filipe Fontes pediu admissão, é mais uma baixa de relevo na estrutura executiva da Câmara Municipal de Guimarães e mais uma vez de um departamento muito relevante como é o do urbanismo. O Filipe Fontes pediu a admissão do cargo de diretor do Departamento de Projetos e Planeamento Urbanístico da Câmara Municipal. O PST já veio ao terreno, quer mais explicações do que aquelas que foram dadas até agora por parte da Câmara. O mal-estar no seio dos gabinetes da Câmara é algo que se fala à boca pequena já há algum tempo. As saídas de Amadeu Portilha e José Bastos e agora o Filipe Fontes não sugere que de facto algo se passa na Câmara Municipal, André? Eventualmente, eu não queria especular tanto por aí. A minha questão, eu não tenho nada a ver com a saída do senhor arquiteto Filipe Fontes. Ele terá os motivos dele, diz que está cansado, exausto. Ele usou o termo exaustão, pelo menos foi o que eu li numa notícia. Sim. E pronto, toda a gente tem o direito a pedir a admissão do seu cargo. Agora, a mim preocupa-me, tendo em conta que a cargo dele há variadíssimas obras importantes na cidade, e por isso é que eu selecionei como Pio IX. O PSD quer mais explicações, eu também acho que sim, que faz sentido. Obviamente que o PSD também utiliza isto como aproveitamento e eu não lhes quero dar também muito tempo de antena, não é essa a ideia. Pronto, é sempre o aproveitamento político para tudo, também tenho uma opinião. A minha questão aqui é que realmente o Filipe Fontes tem várias obras a seu cargo, e era importante que a Câmara viesse apresentar quase de imediato uma solução, neste caso para substituir o Filipe Fontes. Eu não tenho muito mais a acrescentar em relação a isto. Sim, já que falas nisso. É óbvio que poderá haver algum mal-estar nos corredores da autarquia. Saiu Amadeu Portilha e José Bastos. Confesso-vos que a saída do Amadeu Portilha me surpreendeu. Aqui há uns tempos, se me perguntassem quem é que eu achava que ia lançar-se na corrida para a autarquia, eu sempre achei que ia ser o Amadeu Portilha, portanto fiquei algo curiosa quando ele saiu, e poderá ser mais uma das baixas relacionadas com essa questão, não sei, isso é especulação. Agora o que eu acho é que deveria haver já
um substituto ou pelo menos alguém que viesse assumir prontamente e esclarecer e acalmar, no fundo, em relação a esta situação. As obras estão asseguradas, o departamento está em boas mãos, mas para já não há nada. Falas no papel do falha de comunicação. Falas no papel do arquiteto Filipe Fontes, que era quem, junto com o Domingos Bragança, presidente da Câmara, dava a cara perante o Concurso de Ideias, um programa participativo lançado pela autarquia no início de 2017, mas do qual não se ouviu falar mais, a não ser pela imprensa que foi tocando no assunto. Paulo, a saída do Filipe Fontes estará relacionada com a gestão deste processo? Ora bem, Zé, eu não faço. Eu acho que nenhum de nós. Eu acho que não é? Porque se fôssemos a fazer uma retrospectiva de outros projetos similares, não é? Esse concurso de ideias faz-me lembrar muito a questão do orçamento participativo, e tanto quanto eu sei, em edições anteriores houve várias polémicas, ou porque os projetos não foram de facto feitos, aqueles que não sei bem. Eu próprio concorri a 3 orçamentos participativos, mas a minha digamos que a minha vontade era sempre a de apresentar ideias, promovê-las e andar a fazer campanha por elas. Esqueçam, não tenho pachorra para isso, não tenho o jeito, pronto, era um bocado, remetia-me um bocado para andar a fazer campanhas políticas. Eu não tenho jeito para isso, e portanto, dentro do possível, eu acompanhei sempre pelo menos os processos. Desculpa lá, deixa-me só introduzir aqui uma coisa. Falaste no orçamento participativo e agora temos um concurso de ideias que é um programa de participação dos cidadãos. Sim. Na decisão pública. Não te parece que há aqui uma duplicação? Sim, claramente. De propósitos? Não, até nem percebo muito bem porquê, mas o que eu ia dizer é que o arquiteto Filipe Fontes, eu lembro perfeitamente que na primeira edição do orçamento participativo em 2013 ele próprio andou a promover esse projeto, não é? E como eu estava a referir há bocado, tanto quanto sei, houve projetos que não foram executados, tendo em conta, eu já não sei quais eram os mínimos, pelo menos o de 2013 não sei quais eram os mínimos que tinham de atingir. Houve uma grande polémica com o orçamento participativo de 2014. Não tinha? Não. Pois. Mas em 2014 lembro-me que houve uma grande polémica com o orçamento participativo, aí eu lembro-me que eram precisos 500 votos e havia pessoas que iam pelas casas. Foi feita uma segunda votação. Sim. Eu creio que foi em 2014. Foi em 2014, foi. Eu até pedi para retirarem a minha proposta, porque pronto, não me revia na forma como as coisas estavam a ser encaminhadas, porque inclusive foram à casa dos meus pais, pediram-lhes o número de identificação fiscal, eles nem sabiam bem para o que era, e depois votaram. Eles não votaram no meu projeto, e não é, atenção, eles tinham toda a liberdade de chegar ali, não gostamos do teu projeto, vamos votar no outro. Mas não, eles nem sabiam, foram um bocado ingênuos, coitados, na altura foram apanhados assim um bocado de surpresa. E na altura eu lembro-me que a minha vontade até era não ir a essa tal segunda votação, inclusive entreguei o projeto, já não sei a quem o quisesse promover. Era um projeto de fazer uma instalação com grafite no centro da cidade que aludisse à ligação dos Lusíadas a Guimarães, ou seja, Guimarães tem 2 quadras nos Lusíadas, 2 oitavas, desculpem, nos Lusíadas, que é canto 3º, estrofe 31, estrofe 35, acho eu que é assim, ou 33, 35. E portanto achava engraçado pegar em algo na cidade, às vezes há estas paredes que estão assim um bocado degradadas, e fazer uma instalação e tal. Eu achava a ideia engraçada porque era daquele espírito do orçamento participativo, não era nada megalómano. E eu apresentei essa ideia, mas pouca campanha fiz por ela, não é? E continua a ser uma ideia engraçada. É uma ideia engraçada, é uma ideia que eu acho que é execuível. E na altura lembro-me de ver o arquiteto Filipe Fontes
a apresentar também algumas, o que se chamava de Assembleia Participativa, não é? Andavam pelas freguesias e pronto, e isto eu acabei por divagar muito, mas tanto quanto sei, houve propostas que supostamente iriam ser concretizadas e não foram, e se fosse por aí, não é? Outro projeto que eu me recordo, não me recordo o nome, mas lembro que era do Mapa 2012 também. Também era o arquiteto que estava. Era outro arquiteto. Acho que agora com o processo de cores. É capaz, não sei. Ricardo, o Ricardo Ribeiro, acho eu. Não é Ribeiro. Não é Ribeiro? Mas é Ricardo. Pronto. E eu lembro perfeitamente que eles estavam com um projeto do Mapa e depois aquilo morreu. Eu estava. Ricardo Rodrigues, ok. E esse projeto morreu. Portanto, se fosse por aí, claro. Se fosse por aí também tirariam as devidas ilações, ok, aquilo não está, há coisas que não, pronto, não sei, podemos especular aqui que será muito mais do que isso, não é? Tem de ser. O que é? Ser mais do que isso. Não sei. Já queres acrescentar alguma coisa acerca Não, estava só aqui, repara a minha mente estranha, ou criativa até. Estava aqui a pensar que hoje o programa anda muito. Não, porque hoje o programa anda muito à volta da água, não é? Disposição Rio Ave, Filipe Fontes e a Câmara a meter água, era isto que eu estava a pensar. Ok, mas pronto. Visto que acrescentei rigorosamente. Acrescentaste muito lúdico do programa. O Filipe Fontes, por sugestão da Andreia Ferreira, vai ficar no pedestal do Pio IX durante 15 dias. Eu espero que em 15 dias já tenhamos alguma resposta para a exaustão do Filipe. Mas tanto quanto sei, ele ainda está em funções, sim, não é? Está até ser substituído. Sim. E o senhor tem todo o direito de ir descansar, atenção, nada contra. Agora esclareçam o que aí vem. Vamos passar então para a terceira e última rubrica deste programa. Esta quinzena, Guimarães, a capital do comércio tradicional. E fazendo aqui um pouco uma introdução ao tema, houve um primeiro ciclo das galerias comerciais nos centros das cidades, ao qual se seguiu um outro dos shoppings, os shopping centers, as grandes superfícies comerciais, normalmente localizadas nas franjas dos centros urbanos, em concorrência direta com estes, diga-se quase. Há quem defenda que se abre agora um novo ciclo nas cidades, em que as cidades estão na moda, e particularmente algumas das cidades portuguesas. Contudo, os resultados de algumas das medidas de apoio ao comércio tradicional estão, nas palavras dos comerciantes, são fracos esses resultados. Ou, por outro lado, os promotores destas iniciativas não são facilmente quantificáveis, isto é, ou seja, quem promove as iniciativas de promoção de comércio tradicional refugia-se um bocado no retorno que essas mesmas medidas trazem de facto para o comércio tradicional. Como em vários outros domínios, parece haver aqui um jogo de barrigas em que cada um empurra os problemas para o lado do outro. Paulo, começo por ti. Como é que se poderá avaliar a capacidade de os comerciantes de uma cidade, falemos em Guimarães em concreto, a capacidade dos comerciantes do comércio tradicional de se adaptarem e não ficarem cristalizados no tempo? Os comerciantes têm tido os apoios certos para se adaptarem? Pois se calhar não, e eu acho que a culpa acaba por ser repartida, não é? Se calhar há um falaste há bocado, eu acho que a palavra cristalizar é muito feliz nesse sentido, não é? Porque pronto, há um acomodar, apesar de todo o panorama, não é? Apesar de todo o panorama indicar que não se pode acomodar, o panorama acaba por servir um bocado de desculpa, não é? Mas por outro lado, também podemos compreender que, tendo em conta isto tudo, eles não têm uma vida fácil, e falando de Guimarães, não é?
o comércio local sofreu bastante com as obras, as intervenções por altura da capital. Isso já vai há muito tempo. Antes da capital europeia da cultura, e eles foram os principais, digamos assim, tiveram de segurar, não é? Tiveram de ser corajosos a esse ponto. Agora, se calhar as medidas têm de ser medidas de fundo. Guimarães, o ex-libris de Guimarães, para o bem e para o mal, é o centro histórico. O centro histórico tem um potencial, tem gente todos os dias, só que lá está, gente que não se fixa. Se calhar passaria precisamente pela questão da habitação, de fixar jovens, não é? Falava-se aqui há uns tempos da questão da Universidade do Minho, a Universidade do Minho e a cidade. Ora, a relação entre Guimarães e a Universidade do Minho ainda não é uma relação estreita. Embora a Câmara esteja a fazer tudo o que pode, e nota-se perfeitamente naquilo que é feito, para que Guimarães seja de facto uma cidade universitária, e não universitária por ter uma universidade, mas universitária porque tem uma dinâmica de universidade. Não existe. Há uma grande, eu acho que ainda há uma grande barreira entre o que é a universidade e o que é Guimarães. Porquê? Porque a universidade, para todos os efeitos, a Universidade do Minho é uma universidade de Braga com Guimarães, ou apesar de Guimarães. Sim. E portanto, eu sei que também que a ACIG tem um chamemos-lhe um projeto ou um programa de boas-vindas aos novos estudantes, mas o que é que só há uma forma de fixar gente no centro histórico: é a habitação acessível. Sim, era isso que eu ia dizer. Habitação acessível das duas formas. Sim. Acessível em termos financeiros e acessível até em termos de locomoção, não é? Porque não é muito fácil. Atenção. Tanto quanto sei, não há muita gente a habitar o centro histórico. O número até é chocantemente ínfimo, não é? Pequeno, é uma coisa residual. E esse rejuvenescimento pronto. Eu acho que o rejuvenescimento da população que habita o centro histórico iria potenciar o comércio, iria obrigar o comércio a reinventar-se. Acho também que a Câmara ou a ACIG, ou quem quer que seja, tem de pensar seriamente num programa de animação de rua sério, e não o que se viu no Natal, por exemplo, não é? Sim, era isso que eu ia dizer. Tens que arranjar uma forma de atrair as pessoas. Exatamente. E por exemplo, eles em julho fizeram coisas muito positivas. Eles trouxeram aquela iniciativa, acho que é do Circo Contemporâneo, do Vaudeville, não é? Faziam isso. Outras coisas mais poderiam ser feitas, não é? Ao nível de outro tipo de artes, pôr gente que cria na rua, fazer encontros intergeracionais, envolver a comunidade nesse sentido. Já que falas na ACIG, que é em Guimarães uma instituição histórica notável na cidade, mas que não reúne consensos entre os próprios comerciantes relativamente ao que deverá ser o papel de uma associação representativa. Deve ser mais uma estrutura pesada do que propriamente facilitadora. Falaste no programa de animação do Natal, que recebeu um subsídio da Câmara Municipal no valor de 40 mil euros. Sim. Eu lançava aqui a pergunta, abria aqui a discussão a Andréa Ferreira. Deverá a SIG redefinir o seu papel, apostando numa mais efetiva aproximação aos comércios e ao comércio local? Antes de mais, o responsável da SIG tem que ler um bocadinho mais, porque ele diz que a população não vem para o comércio tradicional porque não tem dinheiro, que ainda não tem dinheiro, e isso é completamente... Então, se não têm dinheiro também não iam para, não iam para o shopping. Eu trabalho no shopping e posso dizer-vos que o Natal foi forte. Portanto, não me venham com histórias. O que falta aqui são lojas que atraiam as pessoas. E nem é estacionamento, são lojas. Não adianta, nem vamos falar no estacionamento, porque as pessoas andam a pé.
faltam lojas, porque eu, quando quero fazer compras, garanto-vos que venho ao centro histórico primeiro e venho às ruas do centro primeiro. Eu acho só que não tenho interesse, simplesmente é muito complicado. E posso-te falar da nossa experiência com o Almanac 23, que não foi fácil arranjar uma loja no centro da cidade com uma renda acessível. Pronto, estás a falar mas há pessoas que querem. Pronto, a questão é mesmo essa. Portanto, há que permitir que as pessoas que tenham algumas ideias e que queiram abrir novos estabelecimentos tenham rendas um bocadinho mais baixas. Eu acho que essa pode ser uma das primeiras questões. E depois fala-se há anos e anos em lojas âncora. Eu nem sei bem o que é porque é que surgiu o termo âncora. Agora, o que é certo é que nós não temos assim tantas lojas atrativas quanto isso no centro histórico, que me desculpem, eu vou à Rua de Santo António e o que eu vejo são lojas de roupas de bebés. Eu vou à Rua de Gil Vicente e eu vejo sapatarias cada vez mais decrépitas. Por isso, o que é preciso é que atraiam realmente lojas com artigos que as pessoas queiram comprar. Sim, coisas diferentes. Não é? Coisas diferentes. E aí sim, podemos falar na questão das rendas. E depois há outra questão que para mim toca-me, porque eu cresci na Rua Dom João e acabarem com o mercado municipal no que agora é a Plataforma das Artes foi para mim dos maiores erros que esta cidade cometeu. Aproximaram-no ainda mais do Guimarães Shopping e portanto aquela zona ali começou a crescer. Mas pronto, isso é outra questão. Eu acho que o mercado municipal realmente afastou muita gente do centro da cidade, porque se vocês viessem ao centro à sexta e ao sábado, aqui há uns anos, isto estava sempre cheio de gente. Sim, havia muito mais movimento. E as pessoas acabavam por comprar na florista ali da Rua da Rainha e na frutaria ali da Rua Pai Galvão, e na Casa Faria, na Rua de Santo António. Até porque se nós andarmos, pronto, eu passo muitas vezes de carro, é certo, mas mesmo ao sábado a cidade está sempre cheia, é uma coisa impressionante. E pronto, exatamente, aqui a quando questão tu precisas de comprar alguma coisa, onde é que tu vais? O que é que tem de haver para parar? Ou seja, haverá aqui uma espécie de gentrificação aplicada ao comércio, ou seja, há um fenómeno curioso que é a renovação do comércio tradicional faz através da abertura de novos negócios e não da requalificação também dos negócios ser. Antigos. Conheces aquela expressão do futebol que se usa muito, que é o apoio ao clube da tua terra. Aqui é quase apoio ao comércio local. Não é? É também uma questão de consciência. Uns puxarem pelos outros. Uns puxarem pelos outros. Portanto, tem de ser esses novos negócios. Mas fixar gente no centro histórico, acho que era. Mas sabes, também há um problema grave, eu acho. Porque o centro histórico está muito ligado à questão da diversão, não é? As pessoas vão para lá à noite, um parque temático. É um parque temático, era como os Campos da Vinha em Braga, não é? É isso. Pensei que ia ser Bracalândia. Tem aqui uma questão para ti, Paulo. Mas, Paulo, desculpa lá. Força, deixa-me só, porque vem de encontro a isto que estamos a falar. Acho que também há um problema grave de mentalidade, porque nós vivemos durante muitos anos que não tínhamos de facto aqui nada no centro assim tão atrativo, então refugiávamos no Porto, Braga, etc, para fazer compras. Eu não concordo com assim. isso, não é uma questão de mentalidade. Eu não tenho onde comprar se eu for à Rua de Santo António e à Rua de Gil Vicente. E eu dou-te o exemplo, lá está mais uma vez daqui da Almanac. Há muita gente, nós já estamos aqui, nós já tivemos um ano nas Galerias de Toural, agora estamos aqui há quase um ano também na Rua da Ramada. Te garanto que muito pouca gente conhece, e não é por falta das pessoas falarem. Mas estás a ver, a questão das galerias também foi uma coisa sem critério. Abriram galerias aos pontapés. Sim, era a de Santo António, o Toural, o Palmeiras e depois o Fundador, valha-me Deus. Mas o Fundador podia ser um stop quase, como é no Porto, perfeitamente. Só é preciso. Seu castelo, castelo incrível. Sim, desculpa, queria dizer, era o castelo, não é? O castelo tem o chão todo carcomido, olha-me Deus. Mas estava-te a dizer, mas acredita que há uma mentalidade. Sim, a mentalidade é um problema também. Muita gente que até às vezes pode comprar cá e prefere não comprar, percebes? Um bocado do não é tão bom o que é daqui, etc. Sim, isso também tem de mudar. Entendes? Isso é mais difícil, talvez. Sim. Não, é que muitas pessoas também olham para essa questão, nem é a questão de ser melhor ali ou não.
pronto, ok, vamos dar um passeio e vamos ali. Sim. Ora, o que falta é as pessoas de lá fazerem exatamente o mesmo. Ok, vamos a Guimarães, vamos dar um passeio e cumpram também. Sim, e criar, lá está, estavas a dizer bem, arranjar maneira de atrair as pessoas para Estas questões é que merecem realmente estudos a sério, aprofundados, não é estudos sobre a primazia da cor das cuecas. Tirar ideias. O Porto, este Natal, em termos de comércio de rua, disparou não sei quantos %. Há um estudo sobre isso, muito mais do que Lisboa. E não se falou em Braga também, no ano passado na Páscoa, qual foi o impacto por exemplo, podemos Semana Santa, olhar para Braga que também. quantificou isso. Eu não tenho valor agora de cabeça, mas tu vais a Braga e vais às ruas de Braga e o que é que tu tens? Tens lojas tão velhas quanto as que há aqui em Guimarães, mas lado a lado com lojas que chamam as pessoas. Sim. E por isso é que provavelmente o comércio tradicional lá não se queixa tanto como cá. eu tinha aqui a pergunta reservada para o Paulo, mas vou abri-la aos três. Obrigado. Não, porque acho que vale a pena. Neste processo de reconversão do comércio tradicional, muitas vezes perdem-se lojas tradicionais muito identitárias da cidade. No Porto vê-se muito isso. Aliás, a autarquia do Porto criou um programa que se chama Porto de Tradição. Creio que Braga também tem uma coisa do género. Não sei bem qual é que é o nome, mas acho que também há uma coisa parecida. Em Guimarães, havendo uma coisa do género, primeiro perguntava-vos, a primeira parte da pergunta era se faria sentido uma coisa desse género em Guimarães. E a segunda parte da pergunta era que lojas é que nós poderíamos classificar aqui em Guimarães. Fazer sentido, acho que estamos todos de acordo. Faz sentido. Assim poderia tratar disso. Assim. E deveria. Deveria ter alguém. E claro, lá está. Deveria ter alguém que se pudesse encarregar. Eu posso selecionar duas. Força, não é? Pronto, na Rua de João, porque é a minha rua, hei de ser sempre da Rua de João, porque cresci lá, a minha avó era de lá e o meu pai. Portanto, vou selecionar a mercearia da Dorzinhas, ali a meio da Rua de João, um bocadinho abaixo da sede de Vitória, para quem conhecer. E depois a minha loja de eleição no comércio tradicional, que é a Casa Faria. Continuo ainda hoje a comprar as minhas meias lá e as meninas são super simpáticas e o atendimento é espetacular e realmente tem meias de qualidade. As meias todas que ofereces no Natal. Exatamente. Sim. Paulo, que lojas é que tu classificarias em Guimarães? Se calhar a loja do Sr. Júlio, do Alfarrabista, porque ela não será tão, não sei a antiguidade da loja, mas pelo menos o aspecto é muito rústico, não é? Uma coisa assim muito... Sim, e ganhou, por não haver muitas, se calhar ganhou um espaço muito próprio. O Sr. Júlio mudou as instalações recentemente. Recentemente, aí há uns 6, 7 anos, talvez, ou mais, bem, não sei. Mas o Sr. Júlio tinha outra lojinha também na Rua da Rainha. Sim, era mais atrás. Eu lembro-me disso. E há uma loja também que eu acho que vi sempre aquela montra assim, que é o Bazar Moderno. Sim. O Bazar Moderno que de antes tinha também uma loja ali naquela praceta que eu acho que é o Valentim Moreira de Sá. Não sei se vocês estão a ver, que é antes da Avenida Velha. Estão a ver do lado direito, quem desce, tinha lá um talho. E agora acho que é um café, uma cafetaria. Mas a que se fala agora é na Rua da Rainha? A da Rua da Rainha, e tinha outra nessa brinquedos que já devem estar. Sim, completamente. Qual é perto do Barbeiro? Sim. A loja do Francisco. Super, não sei. Bazar Moderno. Isso. Isso é genial. Já falas tu. Eu sou tramado, porque também iria para a mercearia do meu avô, até porque a mercearia do meu avô ali na rua Gravador do Molarinho, e aliás a mercearia é muito engraçada, ele ainda tem lá aqueles medidores antigos do azeite e assim, é engraçado. Fora isso, eu também estava a pensar na mesma e era o que eu ia dizer, neste Bazar Moderno, nem sabia o nome da loja. O Bazar Moderno é muito bom, tendo em conta que eles ainda devem ter lá crianças dentro dos armários presas. E tenho pena, lá está, olha, tenho muita pena também ainda em relação à minha família de se ter perdido a loja da Cera.
A Casa da Cera. Sim, isso era muito icónica. Bisavô, pronto. Era muito icónica. Foi pena não Na porta da vila. Quando desmembraram aquilo, eles descobriram lá coisas do Arco da Velha. Eu lembro-me de moldes ser pequenino e ir lá, tinha medo daquilo por causa disso, dos moldes, sarcófagos. E esse senhor era. Sim, meu bisavô. Esse senhor era o. Foi ele que guardou os papéis da Irmandade de São Nicolau durante muito tempo e depois descobriram, porque Eles não sabia durante muito tempo e era ele que tinha tudo. Uma homenagem há pouco tempo. Pois. Eu classificava o milenário. O milenário, sem dúvida. Classificava livraria, papelaria Orfeu. Também. E duas frutarias que eu creio que ainda existem na cidade. Na rua de Santa Maria. Na Rua de Santa Maria e na Rua de Santa Luzia. Sim. Eu adoro aquele cheiro quando lá passo. Sim. Ainda está? Sim. E a da Rua da Rainha, a Rua de Santa Maria também. Estão ambas a funcionar. E bem. Pronto, considerações finais. Eu creio que ainda temos alguns minutos. Não sei se querem acrescentar mais alguns temas à conversa, recomendações. Não, eu agora estou a pensar nisto. Microfone aberto. Eu estou a pensar na plataforma das artes e no mercado. Já não consigo dizer mais nada. Ok, Paulo, fechamos por aqui. Já estudamos a criatividade. Ok, fica assim concluída a 7ª edição do Auto da Devassa com Andreia Ferreira, Paulo César Gonçalves, Zé Teibão e com moderação de Paulo Dumas. A produção é da Catarina Castro Abreu, o som foi do Pedro Ribeiro, o Diz que Disse assumido e com nomes de 15 em 15 dias na Rádio Universitária do Minho e em podcast no Duas Caras. Até de hoje a 15 dias. Até já.